Bem-vindos. Já estão vendo minha tela? Sim. Ariane, eu vou te chamar no Instagram também. Vamos ver se vai dar certo. Você está com o Instagram aí certinho? Tô. Deixa eu só colocar ele no... Olá, pessoal do Instagram também. Nós vamos começar a live. O tema é regime de caixa e regime de competência da folha de pagamento. Eu vou esperar a Ariane aí entrar. É no Instagram da Ensicom. Aí pede para participar, Ariane. Peço. Aí, gente, é só organizar aqui. Só um pouquinho que a gente já vai começar. Pedir. Olá, pessoal, tô vendo o pessoal entrando aí, que legal. Filme da Ensicom? Eu pedi para participar. Gente, não precisa mexer direito nisso, não. Chegou, chegou. Vai processar. E aí, começando lá no Instagram, a gente já vai começar também. Então, a gente está ao vivo no Instagram. Estamos gravando aqui pelo Meet. Ei, Ariane. Ei, bom dia, pessoal do Bom Instagram. dia. Estamos ao vivo na sala também, tá? Então, se vocês quiserem participar assistindo o slide da apresentação, é só ir lá no link da bio, ou meu, ou da Ensicom, ou da Renata, e aí vocês conseguem entrar ao vivo aqui na nossa sala. Isso aí. Então, pessoal, vamos começar no Instagram aí. Ariane, não sei se você consegue colocar o link do Meet, caso alguém queira participar pela sala de reunião aí nos comentários, se você conseguir. Nós vamos falar sobre o regime de caixa e regime de competência na folha de pagamento e o impacto na contabilização. A contabilização é sempre regime de competência. Então, gera muita dúvida nas pessoas quando a tributação é regime de caixa. Hoje nós vamos falar de um pequeno pedacinho da tributação no regime de caixa, que é a questão do imposto de renda na folha de pagamento. A Ariane vai explicar e depois eu vou falar como que contabiliza. Aproveitando a live, eu também vou falar de uma regra de INSS que muita gente acaba errando na contabilidade, que existe uma regra para contabilizar o INSS. Então, mesmo ele no regime de competência. Então, nós vamos falar do impacto da contabilização do INSS, do FGTS, do imposto de renda, com essas mudanças, né, de ponto de retenção, caixa e competência na folha. A live vai ser eu e a Ariane, Renata, meu nome, para quem não me conhece. Se vocês ainda não nos seguem no Instagram, eu convido vocês a passar a nos seguir. A gente sempre posta vários assuntos aí no Instagram. Essa live nós vamos debater. Vou falar um pouquinho de nós, né, nos apresentar. Vou falar do objetivo deste curso. A questão principal é a folha de pagamento e o regime de caixa e competência e as regras de contabilização. Quem não nos segue no Instagram ainda, acesse esse link, coloca o QR Code e passa a nos seguir. Esse é o nosso time de consultores. Não vou falar de cada um, não, mas depois vocês podem entrar. Eles também têm Instagram, começar a seguir eles por lá também. E hoje a live sou eu e a Ariane. Meu nome é Renata, contadora, tributarista, auditora independente, sou sócia da Ensicom Consultoria, sou professora de cursos de MBA, sou conselheira do CRC Espírito Santo, coordenadora da Comissão de Estudos Tributários do Espírito Santo, sou mestranda em contabilidade pela FUCAP. Vou deixar a Ariane se apresentar. Olá, bom dia, pessoal. Eu sou a Ariane, eu sou consultora trabalhista, atuo na área, né, trabalhista da Ensicom, sou sócia da Ensicom. Ariane, a gente não está te Eu sou formada em recursos humanos, sou pós-graduada em do trabalho, também sou pós-graduada em gestão integrada de saúde e segurança do trabalho e SSP, e atuo como consultora, como palestrante também, sou credenciada aí para dar cursos pelo CRC, pela CAPES, e acho que é isso. Bem, o time da Ensicom está aqui para ajudar você a entender e atender as determinações das normas contábeis, tributárias e trabalhistas no Brasil. Nós somos uma empresa de consultoria e auditoria, tanto contábil, trabalhista e tributário, e a gente, na consultoria, atendemos empresas desde escritórios de contabilidade do menor porte até empresas de grande porte.
contar um pouquinho da nossa história, para quem não nos conhece. A Ensicom foi fundada em 2008 e o objetivo era treinamento, por isso se chama Ensicom, que seria ensino contábil. E logo em 2010 avançamos para a consultoria. Em 2013 o time cresceu, né? Veio a sócia Ariane entrando para a equipe, de fato, mas desde 2008 ela é minha sócia, só que ela atuava em várias coisas ao mesmo tempo. E aí em 2013 ela ficou exclusiva, né, para a Ensicom. Em 2016 entraram mais 2 sócios, que é a Kátia e o Paganini, completando o time. Em 2017 consolidamos a atuação em auditoria e hoje nós temos 2 sócios certificados como auditores independentes. Ontem, dia 31, infelizmente, foi o último dia da Kátia aqui na Ensicom. Ela vai alçar novos voos, está saindo de forma positiva, né? Ela vai atuar em outras áreas, logo, logo vocês vão saber aí dessas áreas por ela. Vou deixar a Ariane falar sobre a folha de pagamento e, antecipando, nós temos vários cursos no site da Ensicom. Clique em ead.ensicom.com.br. São cursos, alguns cursos já estão gravados e disponíveis. É só fazer inscrição e começar a cursar. Sua palavra, Ariane. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o regime de caixa e competência na folha, né? E até quando eu e Renata estávamos conversando sobre esse assunto, eu falei, isso é ótimo. Porque as pessoas falam comigo, né? Não, mas a nossa empresa adotou o regime de caixa. Não, a nossa empresa adotou o regime de competência. Eu falo, mas a folha de pagamento, ela vai ter os 2 regimes, independente de qual você tenha escolhido ali, e a Renata vai falar sobre isso, né? Sobre essa questão do regime de caixa de competência, quando pode, quando não pode. Mas dentro da folha, obrigatoriamente, a gente vai ter tributos ali nesses 2 regimes. Então, primeiro o INSS. O INSS, ele vai ser sempre aplicado pelo regime de competência. Então, a gente tem ali a IN 971 de 2009, que fala sobre isso, que traz, né, essa questão da incidência. Então, toda vez que a gente estiver falando do INSS, vai ser a competência da folha de pagamento. Então, ali, independente se é caixa, se é competência, o INSS vai ser sempre apurado na competência da folha, né? E aí a gente vai fazer o recolhimento no dia 20 do mês seguinte do INSS recolhido dentro daquela competência. Aí a gente tem aqui o próximo slide que fala sobre o FGTS. O FGTS é como o INSS, ele vai ser recolhido também, né, no mês seguinte, diferente do INSS, ele vence no dia 7, né, para o terror de quem faz a folha de pagamento, o FGTS vence no dia 7, e ele também é pelo regime de competência. Então, são encargos, quando a gente fala muito do artigo 457 da CLT, né, sempre fala dos encargos trabalhistas e previdenciários. Então, ali na folha, nós temos de encargo trabalhista e previdenciário, o INSS e o FGTS, sempre observando o regime de competência. Tá? Em qual a competência do desconto, qual a competência da folha de pagamento. Porém, temos ali na folha o imposto de renda também. O imposto de renda, ele não é um encargo trabalhista nem previdenciário. Ele tem ali o regulamento do imposto de renda, né, que trata disso. Então, todas as vezes que a gente fala em encargos trabalhistas e previdenciários na folha, a gente fala, não, isso não tem incidência trabalhista. Então, toda vez que um consultor falar isso para vocês que não tem incidência de encargo trabalhista, entendam que o imposto de renda não entra aí. Tá? Então, quando a gente fala que a ajuda de custo não tem incidência de encargo trabalhista, significa que a ajuda de custo não tem incidência do INSS e do FGTS. Mas a ajuda de custo vai ter incidência do imposto de renda? Aí a gente vai ter que ir lá no regulamento do imposto de renda, observar quais são os critérios para tributação da ajuda de custo, e aí, se tiver de acordo com o que está ali, não vai incidir. Se tiver diferente do que está previsto, vai incidir o imposto de renda, tá? E aí, o que a gente tem com relação ao imposto de renda? O regime é por caixa. Então, quando a gente fala do imposto de renda, a ocorrência ali, o fato gerador do imposto de renda não é a competência da folha, não é a competência das férias, é a data em que efetivamente foi pago. Tá? Então, a gente vai ter ali duas competências diferentes dentro de um mesmo fechamento de folha.
E isso é uma coisa que traz muita dúvida e trouxe muita dúvida na época do E-Social, porque o E-Social evidenciou isso com muita clareza, né? Então, a gente vai ter dentro de uma folha, estou fechando aqui a folha de pagamento de março. Se eu pago no 5º dia útil, e a gente vai ver esse exemplo daqui a pouco, eu vou ter competência para INSS FGTS, março, folha de março. Só que quando eu estou falando de imposto de renda, se eu vou pagar no 5º dia útil de abril, qual vai ser o fato gerador para o meu imposto de renda sobre a folha? Abril e não março. E aí, no E-Social, a gente tem essas duas questões separadas por eventos. Então, nós temos 2 eventos ali dentro do E-Social, né? Então, nós temos contabilidade financeira. A gente acaba separando assim para facilitar o entendimento. Então, quando a gente tem ali os encargos sociais, os encargos trabalhistas e previdenciários, que é o INSS e o FGTS, a gente tem o evento S1200, que é o evento da folha de pagamento. Então, tudo que a gente está pagando ali na folha de pagamento, seja para funcionário, para sócio, para autônomo, né? O que a gente está pagando dentro da competência vai estar sendo informado no S1200. Então, esse é um evento de competência. Já no evento S1210, ele é o evento de pagamento. Ele é o evento para o imposto de renda. Então, nesse evento, não vai ter a minha folha de pagamento de março, aqui no nosso exemplo. O que vai estar levando nesse evento? Tudo que eu paguei em março, tá? Independente da competência, tá? Então, independente da competência que eu estou fazendo, tudo que eu paguei em março vai estar no evento S1210, tá? Pode passar aqui, Rê. Então, a gente tem nesses eventos, né, no S1200, as informações da remuneração de cada trabalhador do mês de referência. Então, se eu estou fazendo a social da folha de março, estou transmitindo os meus eventos S1200, eu vou ter ali a remuneração daquele mês. Então, refere-se à minha folha, tá? Minha folha da competência, minha folha do período de referência, S1200. E no S1210, pode passar, eu vou ter as informações referentes àqueles pagamentos efetuados na competência que eu estou enviando. Então, se eu estou enviando o meu E-Social de março, eu vou ter folha de pagamento. Ah, mas qual folha? Depende. Se você paga no último dia do mês, pode deixar que eu aceito aqui, Rê. Tá. Então, se eu pago no último dia do mês, eu vou ter S1200 e S1210 dentro do mesmo mês. Mas se eu pago no 5º dia útil, eu vou ter diferente, tá? Então, eu vou ter ali dentro tudo que eu paguei, a folha de pagamento que eu paguei, as férias que eu paguei, as rescisões, o adiantamento, se eu tive participação nos lucros, tá? Então, tudo isso que foi pago dentro da minha folha de pagamento nesse mês de referência, independente de competência, eu vou ter dentro do evento S1210, tá? Pagamentos de rendimento do trabalho. Aí a gente vem aqui para o exemplo prático disso, né? Então, a gente tem uma empresa que paga no 5º dia útil. Então, nós estamos fazendo a folha de março de 2021, né? A nossa realidade. O pessoal do DP aí hoje, por exemplo, está fazendo folha, está fazendo E-Social. Imagina que em Vitória é feriado, né, Ariane? Imagina a agonia que deve estar, hein? Vitória é feriado. Quem está fechando a folha de pagamento, né? Desde terça, né? Que por causa da pandemia, do agravamento, né? Em Vitória, Espírito Santo, feriado desde terça-feira. Então, tá uma adrenalina aí pro pessoal da folha de pagamento, com certeza. Com certeza. Então, a gente tem aqui, nesse exemplo, na folha de março, a gente tem a remuneração da folha da competência março. Então, a minha folha de pagamento de março vai toda no evento S1200. E no meu evento S1210, como que eu confiro o que está indo no meu evento S1210? Se eu pago a folha no 5º dia útil, no meu evento S1210, está indo a folha de pagamento de fevereiro, que eu paguei lá no dia 5 de março. Tá? Então, não vai ser a mesma, eu não posso conferir a minha folha de março no meu S1210 de março.
Então, vai ser referente à folha de pagamento de fevereiro, que eu paguei em março. E o meu pagamento da folha de março vai no S1210 de abril, porque eu vou pagar lá no dia 6 ou 7, né, que é o 5º dia útil aqui, de abril, tá? E o que também vai ter nesse meu S1210 de março? Então, se eu tive férias que começaram em março, mas que eu paguei em março, vai estar ali também. Mas vamos supor que eu tenho uma férias que começou no dia 1º de março. Quando que eu paguei essas férias? Em fevereiro, certo? Porque eu tenho que pagar 2 dias antes. Então, não vai entrar aqui. Então, se eu tenho férias, que eu começa hoje, a pessoa está entrando de férias hoje, dia 1º de abril, tá? Por exemplo. Eu paguei essas férias que dia? Ontem ou antes de ontem. Então, essas férias, apesar da competência ser abril, vão estar no S1210 de março. A mesma coisa para as rescisões. Eu pago as rescisões com 10 dias. Então, as minhas rescisões ali do final de fevereiro, que eu paguei em março, elas também vão estar no S1210 de março. Tá? Então, é um pouco confuso, né? Mas é só a gente identificar assim, independente da competência. Quando eu estou pagando, esse vai ser o fato gerador do imposto de renda. E aí tem um complicador para contabilização, né, Ariane? Porque antes mesmo da competência da folha de férias ocorrer, já tem a retenção do imposto de renda. Então, como a contabilidade é sempre regime de competência, as férias só vai aparecer na competência seguinte. Então, por exemplo, se você pagou férias ontem para um funcionário, eu sei que não pode por causa justamente um feriado, né? Mas vamos supor que pudesse, né? Pagou as férias ontem para o funcionário e ele começa as férias amanhã. Então, nesse caso aí, a retenção seria em março de imposto de renda, certo? Só que a folha nem sequer apareceu na contabilidade ainda. Então, presta atenção nesse exemplo, pessoal, que eu vou explicar daqui a pouquinho como é que contabiliza isso. Pode começar, Ariane, a minha parte aí? Pode começar. Então, aqui eu já expliquei ali, né, como que vai funcionar, e aí a gente vai fazendo esse link, se você precisar, você me chama aqui. Eu vou te chamar, com certeza. Vamos lá. Bem, primeiro vou começar com o mantra novamente. Eu faço esse mantra porque parece óbvio, mas a gente erra mais no óbvio do que nas coisas mais complexas. Talvez porque relaxe com o óbvio. A contabilidade é sempre regime de competência. Olha, eu falo isso nas aulas de MBA, da sexta-feira à noite até o domingo meio-dia. Porque toda hora tem que voltar. Gente, a contabilidade é sempre regime de competência, vai ficar errado lá se fizer dessa forma. Então, vamos começar com esse mantra, que vai ficar mais fácil compreender aí. No caso da folha de pagamento, mesmo imposto de renda sendo devido pelo regime de caixa, a contabilização da retenção seguirá o regime de competência da folha de pagamento. E aí que vem os problemas quando tem antecipação. Daqui a pouquinho eu resolvo ele. Vamos começar com um exemplo de um funcionário que tem um salário de R$10.000, INSS retenção de R$ 751,99 e o imposto de renda retido R$ 1.673,84. Só que o INSS, a gente não é somente o que retém do funcionário que é contabilizado, né? Tem a parte da empresa, né? Que também vai na guia, né? Que agora é um DARF, né? Para muitas empresas. Então, o CPP, que é a parte empresa, os 20%, daria R$2.000, aí tem salário e educação, INCRA, SESI, SENAI, SEBRAE e SAT. Pessoal, observe que eu abri os terceiros, porque no DARF, do DARF de INSS, ele é totalmente aberto, bem diferente da guia, né, do INSS, que era só terceiros. E aí, daqui a pouquinho, eu vou explicar por que eu abri, tá? E o FGTS, R$800, que é a parte empresa aí dos encargos com os funcionários. Primeira coisa é tranquila, ó, eu vou debitar despesas com funcionários, R$10.000, pode ser que seja custo de estoque, né, se o funcionário estiver atuando na produção ou prestação de serviço. Aqui eu dei exemplo em despesa, mas claro, se vocês vão classificar de acordo com a situação. Vou creditar salários a pagar no passivo circulante, INSS a recolher, observe que eu coloquei segurados na frente, R$ 751,99, também no passivo circulante, imposto de renda a recolher, R$ 1.673,84, também no passivo. Isso aqui foram as retenções dos funcionários. Por que eu abri o INSS a recolher aqui segurados? Existe no regulamento do INSS a forma que tem que ser contabilizado o INSS. E é bem interessante falar disso, porque muitos contadores não lê o regulamento do INSS.
porque isso está ligado à folha de pagamento, geralmente, né? E a quem faz retenções, muitas das vezes o contador, ele não é responsável por essa parte tributária, nem trabalhista, né? Então, se você não lê essa parte do INSS, nunca leu, aí acaba podendo errar na contabilização, porque presta atenção. No artigo 32A da Lei 8.212 de 91, ele trata da parte de lançamento de uma penalidade se você não fizer o lançamento contábil dessa forma. Ó. Como que tem que ser lançado no INSS? Lançar mensalmente, em títulos próprios da sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições. Então, eu tenho que lançar de forma discriminada o fato gerador de todas as contribuições. Ó, o montante das quantias descontadas, que é a parte da retenção dos funcionários, ou retenção em nota fiscal, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Atenção fundo rural também, né, que também entraria na mesma situação. E aí, pessoal, por isso que o DARF do INSS, ele é todo aberto. E aí dá para fazer um cruzamento do E-Social com a contabilidade. A contabilidade também tem que ter essas informações abertas. E por que eu abri no passivo e não no resultado? Porque no passivo é que você vai colocar as retenções. No resultado não vão retenções. Então, você precisa abrir no passivo. Claro, tem algumas pessoas que falam assim, eu não vou abrir conta a conta, não. Eu vou discriminar no histórico. Então, eu vou fazer um lançamento para cada fato gerador. Aí me pergunta, isso está errado? Não, só que não dá para fazer um cruzamento automático. Cruzamento automático é abrindo a conta, né? Então, aqui eu estou sugerindo abrir conta por conta. Mas quem definir, colocar no histórico, tem que fazer lançamento por lançamento. Tem que ter um lançamento para cada fato gerador das contribuições. As quantias descontadas, as contribuições e os totais recolhidos, tudo bem? Então, vou dar um exemplo aqui da parte empresa. Aberto, né, igual eu mostrei para vocês, e aí, partindo do princípio que a contabilidade é sempre regime de competência, e o INSS e o FGTS aqui casa certinho com o regime de competência, então eu vou debitar despesas com o INSS, R$ 2.700, que é o somatório de toda a parte empresa, e aí eu vou creditar cada uma das contribuições aqui no passivo que eu estou fazendo, ou no histórico, como vocês preferirem. Eu estou fazendo o mais prudente possível, tá bom? Quando eu faço isso no passivo, é claro que quando eu pagar a guia, o DARF é um DARF só. Então, como é que eu vou pagar um DARF, sendo que eu tenho vários lançamentos na contabilidade? Aí é um problema de software. Tem sistema que gerencia, tá? O pagamento de um DARF com vários lançamentos na contabilidade, baixa tudo de uma vez. Tem sistema que exige que você debite essas contas do passivo circulante, crie uma conta INSS, recolher com valor cheio, e aí sim encontra com DARF. Então, é de sistema isso. Então, veja o que o seu sistema faz e atue da melhor forma para você deixar isso automático. E aí também vou debitar FGTS e creditar FGTS a recolher. E aí vem aquele probleminha do imposto de renda, vou voltar aqui o slide do imposto de renda, para a gente pensar quando for férias, porque quando é salário é tranquilo. Quando for férias, você ainda não tem o lançamento da folha na contabilidade, então não tem o passivo ainda. Então, o que você vai fazer? Você vai debitar no ativo, como se fosse um adiantamento, e vai creditar o banco, pagamento. E depois você faz encontrar esse ativo com o passivo no mês seguinte, com a contabilidade lá no regime de competência. Então, nada mais é do que essa retenção, a antecipação de recolhimento. Então, vira um ativo, porque você ainda não tem o passivo lançado na contabilidade. Isso também nem todo sistema gerencia automático, vocês precisam analisar junto com o sistema de vocês, tá? Ainda não cometeu o fato gerador da contabilidade, né? Então, a gente precisa antecipar para depois lançar contra o passivo. É sempre importante pensar na questão das regras de lançamento. Então, a maioria das vezes que eu encontro divergência na auditoria de lançamento contábil, seja de folha de pagamento, seja de algum outro tributo, é falta de leitura da legislação que originou aquele tributo. Então, a gente tem que ler, o contador tem que saber, sim, da área trabalhista, tem que saber de tributário, tem que saber muito de contabilidade, obviamente. Porque senão, como é que ele contabiliza essas informações, sendo que as regras delas não vai estar na norma internacional, visto que a parte trabalhista e tributária, ela é nacional.
né? Não é uma norma internacional tributária, não é uma norma internacional trabalhista. Então, a gente precisa adaptar a norma internacional de contabilidade às regras tributárias e trabalhistas existentes no Brasil. E se a gente não conhecê-las, nós vamos errar na hora de contabilizar, né? Então, tem que conhecer para contabilizar. Eu espero que eu tenha... acho que ninguém fez pergunta aí, não, né? Acho que as pessoas estão entendendo esse monte de coisa que a gente está falando. Eu finalizo aqui essa parte. Eu preciso falar uma coisa com vocês. Eu vejo muita gente falando comigo, eu atuo com lucro real, né? E aí eu vejo muitos colegas falando, nossa, eu não consigo atuar com lucro real, não consigo entender o lucro real. E o que eu observei ao longo de um tempo, tanto nessa parte trabalhista, que a Ariane atua muito, na área tributária, a gente não entende o que a gente não insiste. Porque é muito difícil mesmo. Eu tenho que ler, às vezes, 3, 4... Já tem legislação que eu li mais de 10 vezes, com certeza, para chegar no entendimento. E o lucro real, por exemplo, como a área trabalhista também, se você, por exemplo, regulamento do imposto de renda, decreto 9.580, se você quiser ser especialista em lucro real e ler somente ele, você sabe 20% apenas. Você tem que saber a norma contábil completa, você tem que saber Código Civil, Código Tributário Nacional e Imposto de Renda, para você conseguir linkar uma coisa com a outra, porque o decreto ele é só a ponta final, e muita gente começa pelo final. Então, a área trabalhista é a mesma coisa, né, Ariane? Para entender a área trabalhista, não basta, não é uma legislação, são N legislações, normas, e a gente tem que ler todas mesmo e tentar ir linkando uma com a outra. Então, eu coloquei uma frase do Thomas Edison aqui para encorajar as pessoas, porque a gente falou rapidamente de regime de caixa e competência, como se fosse simples, mas aqui nós falamos de tantas normas ao mesmo tempo, então eu vou falar com vocês, eu não falhei, eu apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam, mas não desisti até acertar. Então é uma frase muito boa para a gente aplicar no nosso dia a dia, né, de contabilidade. Eu vou encerrar aqui, mas eu vou passar a vez para a Ariane dar um encerramento. Eu agradeço por vocês assistirem todo este conteúdo. Saiba que todo o material e conteúdo foi desenvolvido com muito carinho por mim, por Ariane, por toda a equipe da Insicom. Espero que vocês estejam bem, né? Que a gente está vivendo um momento bem difícil aí com a pandemia, um momento crítico aqui no Espírito Santo. Então, eu espero de verdade que todos estejam muito bem. E deixei nossos contatos aqui, caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse assunto. Tem o meu contato completo, tem o contato da Ariane também. Muito obrigada. Ariane? E, pessoal, agradecer também a participação de vocês. Esse assunto, eu e Renata, a gente sempre conversa sobre isso, né? Que sempre que a gente está atendendo um cliente ali em comum, essa discussão do regime de caixa e competência vem à tona, né? E às vezes eu preciso que ela entre junto com o contador, porque às vezes ele insiste que tem que ser no mesmo regime, e aí a gente acaba trabalhando junto nisso, e realmente são as áreas juntas, né? Eu vejo que as pessoas da folha de pagamento têm muita dificuldade com essa questão das leis, e quem é meu cliente sabe que eu falo muito sobre isso, né? Eu sempre falo as dicas no Instagram e tal. A gente tem que perder o medo de ler as leis. Então, a primeira vez que a gente lê, dificilmente a gente vai entender, a não ser que a gente já tenha muita prática. Porque, principalmente na Folha, é assim, eles lançam uma legislação com 2 parágrafos. Aí, esses dias mesmo, eu estava aqui conversando com a Rosilene, né, a nossa consultora nova aqui na Folha de Pagamento, e aí saiu lá sobre a prorrogação do salário maternidade. Uma coisa simples, aí eu comecei a falar com ela, tá, mas e como é que é essa FIP? Como é que vai fazer no social? Como é que vai lançar no sistema? Como que o sistema vai entender essa incidência que é diferente? Então, a gente precisa ainda fazer esse exercício. Então, a gente tem que perder o medo de ler, né? A gente vai pegar a lei, aí ficou com uma dificuldade, procura alguém da área para discutir. A gente faz muito essa troca, né, Renata? A gente tem muitos parceiros, advogados, contadores, pessoas que atuam na folha de pagamento há muitos anos, que nos ajudam com isso. Às vezes a gente está com uma dúvida, qual foi o seu entendimento sobre isso? Então, é uma prática. Com o tempo, vai ficando um pouco mais fácil. E aí a gente vai vendo os desdobramentos, né? Então, quando a gente lê uma lei, a gente não está só lendo a lei, a gente está linkando com todas as outras coisas. E vocês, né, que são contadores, ainda precisam linkar mais do que na folha, ainda precisam linkar como que eu vou contabilizar isso, né? Sim.
Então, realmente é um exercício ali que a gente vai fazendo e ao longo do tempo vai ficando mais fácil, né, a gente compreender. E então, espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham entendido. Se ficarem com alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Para esclarecer com a gente, para procurar. Vocês têm os nossos contatos, né? Seja por e-mail, telefone, nas redes sociais. E espero que estejam todos bem. Desejo força aí para todos nós, né? A gente sabe que está passando por um momento muito difícil. Espero que a gente fique bem e saia dessa mais fortes, né, para lidar aí com todas as situações. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.